Olá, caríssimos colegas, caríssimos amigos do nosso canal OAB Batendo na Porta. Hoje nós vamos tratar aqui de uma prova bem recente, 2024, tá fresquinha ainda, a primeira prova do Exame Nacional da OAB de 2024. Questão extremamente importante, extremamente polêmica, que gerou discussão em torno da letra A e da letra B. Muito bem, senhores. Então vamos lá. Questão que envolve férias. Só que é uma questão bem aprofundada. Ela envolve férias, mas ela envolve outros fatores também de direito material, de direito individual do trabalho. Então vamos lá para a questãozinha de 2024. Bota aí na tela. Filomena é empregada da indústria de laticínios Queijo Bom Limitada desde janeiro de 2020. No período aquisitivo de férias 2022/2023, Filomena teve as seguintes ausências. 2 pontos. 3 dias pela morte de um tio, 1 dia porque serviu de testemunha num processo de seu antigo empregador, 4 dias para fazer exames preventivos contra câncer, 1 dia para fazer a prova de um concurso público para o qual se inscreveu e 2 dias para fazer alistamento eleitoral. Considerando os fatos e o que dispõe a CLT, responda às questões a seguir. Letra A. Qual será a quantidade de dias de férias a que Filomena terá direito? Justifique valor 0,65. E letra B. Caso Filomena queira converter 1/3 de suas férias em abono pecuniário e faça tal requerimento ao empregador 15 dias antes do início das férias, sua pretensão poderá ser juridicamente negada? Justifique valor 0,60. Então, senhores, volta aqui para mim. Vamos analisar a questão. Primeiramente, a letra A, que é a mais complexa, e depois a gente termina com a letra B. Senhores, vamos lá. Então, as férias, elas vão ser proporcionais aos dias que o empregado faltou. Então, aquele empregado que faltou muitos dias, ele vai ser descontado. Não é 1 por 1, mas tem uma proporção que o artigo 130 da CLT nos traz. Então, dependendo de quantos dias ele faltou, ele vai ser descontado. Se a gente for fazer a soma aqui, são vários dias, né? Então, tem 3 pela morte do tio, tem mais 1 que serviu de testemunha, mais 4 dias para fazer exames preventivos contra o câncer, mais 1 dia para fazer uma prova de um concurso público e mais 2 dias para alistamento eleitoral. Aí dariam vários dias, né? No entanto, nós temos que tomar cuidado, porque algumas faltas, elas são faltas justificadas. E faltas justificadas não desconta para a proporção dos dias de férias. Então nós temos que saber qual dessas faltas aqui serão descontadas e quais não serão. Lembrando que nós temos uma diferença, né? As faltas que são perdoadas, ou as perdoadas entre aspas, ou que seja as faltas que tu vai receber salário de uma forma, mesmo que tu falte, serão consideradas como interrupção do contrato de trabalho e segue fluindo para todos os fins legais como tempo de serviço. Já uma falta injustificada, como por exemplo, tu não foi trabalhar para ficar vendo a sessão da tarde ou ficar vendo Chaves no SBT. Bom, se tu ficou fazendo isso, evidentemente que tu vai ser descontado e tu tá com uma licença não remunerada. Nem dá para chamar de licença, né? É uma falta injustificada. Neste caso, é caso de suspensão do contrato de trabalho. Na suspensão, tu não trabalha, tu não recebe, não conta como tempo de serviço. Na interrupção, tu também não trabalha, no entanto, continua recebendo e continua contando como tempo de serviço. Então vamos lá, vamos analisar caso a caso aqui para ver o que a Filomena podia faltar e o que ela não podia. Quando for uma falta justificada, não vai descontar lá da proporção dos dias de férias. Quando for uma falta injustificada, a gente vai somar para ver depois quantos dias ela teve de forma injustificada. Para a gente saber disso, basta a gente abrir o artigo 473 da CLT. O 473 nos traz as hipóteses de interrupção, não todas, evidentemente, mas um rol de várias hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, que aí a gente pode fazer
análise aqui baseado no que o problema nos relata. Então vamos lá, primeiras faltas da Filomena. Teve as seguintes ausências: 3 dias pela morte de um tio. Será que o tio entra na chamada licença nojo? 473, inciso 1º. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Ou seja, o tio não está aqui. Claro que é muito triste perder um tio. Normalmente as empresas acabam perdoando essas faltas, mas juridicamente, a questão está falando ali não no bom senso, mas juridicamente sim, a empresa pode descontar. Ainda mais que foram 3 dias, né? Então foram 3 dias injustificados, entre aspas, né? Perdeu o tio, ficou lá de luto, às vezes a pessoa é muito apegada ao tio, enfim, pode ser, né? E é totalmente compreensível, por isso que as empresas compreendem isso, não vão ficar obrigando o empregado, até qual é a motivação que o empregado vai ter para trabalhar, né? Vai estar lá chorando, desesperado, de luto e vai ter que estar trabalhando. Pois é, mas infelizmente a CLT não botou o tio aqui, então ela botou cônjuge, ascendentes, descendentes, então pais, filhos, vô, neto, enfim, e o irmão ainda aparece aqui. O único colateral que aparece aqui é o irmão e mais alguém que seja declarado na sua carteira de trabalho. Então, o tio não entra aqui. Portanto, nós temos 3 faltas injustificadas. Depois, 1 dia porque serviu de testemunha num processo de seu antigo empregador. Será que o fato dele ter ido testemunhar em um processo judicial, ela será descontada? Então, vamos ver aqui, 473, qual é o inciso que nós temos aqui. Vamos lá para o inciso 8º. Pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo. Ou seja, essa falta aqui é uma falta justificada. Ela foi chamada para ser testemunha, tinha que ir, portanto, não é uma falta injustificada. Ela estava num compromisso com a justiça, então não poderá nem ser descontado do contrato de trabalho e também, evidentemente, não vai ser descontado na proporção lá para os dias de férias. Então, nós continuamos em 3. 4 dias para fazer exames preventivos contra o câncer. Será que isso também é falta justificada? Pois bem, artigo 473, lá no último inciso, lá no inciso 12, até 3 dias em cada 12 meses, ou seja, 3 dias por ano, de trabalho em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada. Mas é óbvio que tem que comprovar, né? É evidente, senão qualquer um vai lá alegar, estava lá fazendo exames. Não, tem que comprovar, comprova e está tudo certo. O problema aqui é que foram 4 dias, né? E a lei autoriza, o 473, inciso 12º, autoriza apenas 3 dias. Então, nós temos 1 dia injustificado aqui. Vamos para 4, então. 3 dias do falecimento do tio, mais 1 dia aqui do caso do exame preventivo contra o câncer. Ainda que ele tenha, de fato, feito 4 exames preventivos contra o câncer, mas só pode 3. Então, de acordo com a lei, só pode 3. Depois, 1 dia para fazer a prova de um concurso público para o qual se inscreveu. Será que fazer prova para concurso público dá direito a faltar ao trabalho? O 473, lá no seu inciso 7º, ele diz: nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Não é concurso público. Aqui é exame vestibular para ingressar em curso de estabelecimento de ensino superior. Então, em tese, né, esse 1 dia aqui para fazer concurso público, ele não entraria, tá? Pode ser que tenhamos alguma jurisprudência, por analogia, doutrina, enfim, mas aqui, de acordo com a letra fria da lei, nós temos aqui uma falta injustificada. Então, nós chegamos ali 3 dias do tio, mais 1 ali do exame contra o câncer e agora mais 1 aqui do concurso público. Temos então 5 dias e depois 2 dias para fazer alistamento eleitoral. Então vamos achar aqui o 473.
473, onde é que está o alistamento eleitoral? Inciso 5. Até 2 dias consecutivos ou não para o fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. E é os 2 dias ali que ele pediu, né? Então, esses 2 dias são plenamente justificáveis. Ou seja, ele faltou de forma injustificada 5 dias. Faltando de forma injustificada 5 dias, vamos lá agora para o artigo 130 da CLT. O artigo 130 diz: após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Inciso 1º, 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Portanto, este é o gabarito. Como ele faltou até 5 vezes, ele vai ter as suas férias integrais. 30 dias, porque ele não faltou mais do que 5 dias. Ficou no 5 ali. Se tivesse um dia a mais, aí já ia para o inciso 2º. Então, senhores, de acordo com a nossa questão, com o que foi relatado aqui, vocês teriam que botar que ele vai ter direito a férias de 30 dias, baseado então no artigo 130, inciso 1º da CLT. E é evidente que vocês vão explicar as hipóteses todas que ele faltou ali, as situações que ele faltou, de acordo com o artigo 473, incisos da CLT, explicando que algumas são interrupção do contrato de trabalho, não vai ser descontado, não conta como proporção para fins de férias. Escrevam lá, dissertem a respeito disso, que vocês terão a resposta correta. E depois, a outra questão, né, que era aquela mais simplesinha ali, a letra B. Caso Filomena queira converter, né, 1/3 de suas férias em abono pecuniário e faça tal requerimento ao empregador 15 dias antes do início das férias, sua pretensão poderá ser juridicamente negada, justifique. Senhores, cuidado, porque isso aqui é um pega-ratão, né? Ele botou os 15 dias ali para induzir que não poderia ser negado. Mas a resposta é sim, poderá ser negado com base no artigo 143, parágrafo 1º da CLT. Que diz o 143? É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Parágrafo 1º, que é o que importa. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Ou seja, o empregado ele pode vender parte de suas férias, 1/3 das férias, ele tem o direito de vender, desde que ele faça o requerimento até 15 dias antes do término do período aquisitivo, que é diferente de 15 dias antes de gozar as férias. Então, sim, juridicamente pode ser negado esta venda das férias de 1/3 por conta que ele não respeitou o período legal, o prazo legal para fazer esta requisição. Ok, meus caros? Qualquer dúvida, pergunte nos comentários que o mais breve será respondido. Um grande abraço e até a próxima.